Tá, então vamos começar falando do Buu, beleza? É um char bem facinho de jogar, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo de jogar com o Buu, tanto no PvE quanto no PvP, tá? Pra eu explicar pra vocês assim, pra vocês terem noção mais ou menos, o Buu, mais ou menos do mesmo level que eu, ele deve ter 40k de HP, beleza? Pô, 40k de HP é coisa pra cacete, sabe? E ele tem bastante def. E aí, sabendo disso, a gente já sabe que por ele ter bastante HP e bastante def, o ataque dele é balanceado, óbvio. Senão todo mundo no jogo seria Buu. Porque ele teria a maior def, a maior life e o maior ataque do jogo. Todo mundo seria Buu nessa porra. Então, logicamente, existe o balanceamento. Se ele tem bastante def e bastante life, ele tem que pecar em alguma coisa. E esse pecado dele é o ataque. O Buu, por mais que ele tenha bastante skill, ele não tem bastante damage, tá ligado? Ele bate, não vou falar que ele não bate, ele bate, mas ele não bate tanto quanto as outras classes, beleza? Então a função do Buu é tancar, e ele é muito bom no PvE, muito bom no PvE. Ele é bom no PvP? É bom no PvP, mas não é tão bom no PvP quanto ele é no PvE, beleza? Então a gente acha a primeira função, beleza? Que é o Buu. O Buu, ele é muito bom pra quem joga PvE, tá? Mas aquela parada, tá ligado? Tipo assim, o Buu, ele, obviamente, ele tem a função dele, correto? Porém, tem diversas situações no jogo em que o Buu é melhor do que o Piccolo no PVP, tá? Então, como é que eu vou explicar isso pra vocês? Se eu tô numa trap, eu prefiro 1000 vezes um Buu lá na frente, tancando todo o dano, do que um Piccolo, tá? Mas especificamente para essa situação. Por exemplo, no aberto, o Piccolo dá de 10-0 no Buu, tá? O Buu tem suas vantagens no PvE, no PvP, porém o Piccolo no PvP é melhor, tá? Então vamos falar do Piccolo aqui, tá? O Piccolo, ele é o seguinte, ele não tem tanta def quanto o Buu, tá? E nem tanta life, eu acho que ele tem um pouquinho menos de life e a def dele é um pouco menos também. Ele perde pro Buu na life e na def. E assim, o Piccolo no PVP, ele é maravilhoso. Por quê? Porque é o seguinte, o Piccolo ele dá buff, o Piccolo ele não deixa os outros Zanzokarem. Pra quem não sabe, o Zanzoken é essa magia aqui que blinka, tá vendo? Tô blinkando. Ele tem uma magia que ele impede o personagem de blinkar. Isso é maravilhoso no PVP. Tanto pra matar o cara pra ele não correr, quanto você tá numa fuga, tá ligado? Tá correndo atrás do cara, tu vai lá, manda essa magia, ele já não pode zanzucar, entendeu? Então ele é maravilhoso, porque ele debuffa, ele buffa, ele tem um monte de coisas pra segurar o cara. Ele é muito bom focado no PVP. Então, de tanque, eu gosto muito do PVP do jogo, cria Piccolo. Eu gosto mais do PvE, cria Buu, entendeu? Tirando as partes específicas, como eu falei antes, não tem como adivinhar o que vai ocorrer no PVP. Então, às vezes um Buu é melhor, às vezes um Piccolo é melhor, entendeu? Não tem como eu te falar, faz isso aqui que ele vai ser sempre bom. Não tem muito disso, sabe? Tem mais sobre funções mesmo. E eventualmente, situações no jogo, tá? Mas de praxe, assim, de básico, o Buu é melhor no PvE e o Piccolo melhor no PvP, tá? Então, rapaziada, agora a gente vai falar um pouco aqui dos off-tanks, tá? O básico dos off-tanks. Os off-tanks, no caso, são Vegeta e Goku. Por que eu falo que Vegeta e Goku são os melhores pra caçar solo? Por causa do self-sustain deles, tá? Que nada mais é do que o modo que eles se sustentam nas jantes, tá? Que eles podem usar, que são tão bons assim. Começando assim do básico, cara, o Goku e o Vegeta, eles têm uma def bem completinha, tá? Bem completa, no caso. Claro que o Vegeta, ele tem mais def do que o Goku, entretanto o Goku tem mais dano do que o Vegeta, tá? É mais ou menos essa diferença. E assim, o Goku é excelente pra PvE, ele praticamente não gasta nada, por causa do desejo, por causa do personagem em si, das magias.
E a mesma coisa pro Vegeta. O Vegeta ele é bom no PvE, porém no PvP ele é melhor. Mas como eu disse antes, lá atrás, quando eu tava falando de Buu e Piccolo, existem certas situações em que o Goku é melhor do que o Vegeta e o Vegeta é melhor do que o Goku, tá? Então, só pra deixar aqui um pouquinho por alto, no Open PvP, por exemplo, o Goku, na minha opinião, ele é muito melhor do que um Vegeta no Open PvP, sabe? Em compensação, numa trap, o Vegeta é dado de 1000-0 num Goku, porque o Goku praticamente não faz nada na trap, tá? Então, a mesma coisa, por exemplo, pro Vegeta quando tá caçando de box em box. De box em box, o Vegeta dá de 1000-0 por causa da def dele e do Smell of Fear pra se sustentar na hunt. E em compensação, o Goku não é tão bom batendo de box em box. Ele correndo, ele é um pouco melhor do que o Vegeta no caso, tá? Então, basicamente é isso. Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui dos DPS do jogo, tá? A gente vai falar do Trunks e do Gohan. Seguinte, o Trunks, como eu tinha dito, mesma coisa do Goku e do Vegeta. O Trunks, ele tem um pouco mais de def do que o Gohan. O Gohan tem um pouco mais de ataque do que o Trunks, tá? O Trunks, apesar de serem os dois DPS muito fortes, por sinal, cada um tem uma função. Qual é a função do Trunks, apesar dele ser também DPS como o Gohan? Cara, o Trunks, ele dá muita damage por segundo, ele dá muito DPS. Ele é uma explosão de DPS. Então, pra personagens, por exemplo, que vão dar muita damage em um personagem só, em um target só, o Trunks é maravilhoso. Vou dar um exemplo. Se o Trunks no PvE tiver que matar, sei lá, Gaston e Zarapeuta, que são os bichos singulares, tá? O Trunks é muito melhor do que o Gohan para bichos single target. Em compensação, o Gohan para bater em bichos em massa é muito melhor do que o Trunks nesse quesito de PvE, tá? No quesito de PvP, o Trunks ele amassa DPS, ele amassa Gohan e ele amassa Dendê. Ele amassa, tipo, ele mata muito rápido, tá ligado? Essa é a função dele no PvP. O Trunks vira em Dendê e Gohan e outros Trunks, claro. E o Gohan, a função dele é matar tanque e off-tank. Ah, mas por quê? Porque o Gohan, ele tem eu não sei se, eu acho que é a passiva dele. Eu não sei se a engine do personagem é isso ou se é a passiva dele, mas quanto mais life o oponente tem, mais dano o Gohan dá, tá? Então, quando ele vira num tanque, o tanque tem o quê? 30k de HP, 40k de HP, o Gohan amassa, tira muito dano, tá ligado? Dá muito dano. Nossa, não tem nem como, é muito dano, é muito dano. O Gohan explode tanque e off-tanque por causa da quantidade de HP que eles têm, tá? Em compensação, o Trunks amassa Dendê, Trunks e Gohan, tá? Então essa é a função deles no PvE e no PvP, tá? O Trunks é bom no PvP? É. O Trunks é bom no PvE? É também. Assim como o Gohan é bom no PvE e bom no PvP. A única diferença é a função em quem virar, tá? No PvE e no PvP. Cara, então agora a gente vai falar aqui Bulma e Dendê, que são as classes suporte do jogo. Cara, tem quem diga que Bulma é melhor no PVP do que o Dendê, tem gente que diz que Dendê é muito melhor que Bulma. Infelizmente isso é uma incógnita. Bulma e Dendê para suporte são os dois maravilhosos. Não tem como comparar um com o outro, tá? Em algumas hunts o Dendê é melhor, em outras hunts a Bulma é melhor. Em certas ocasiões no PVP a Bulma é melhor. E em certas ocasiões no PVP o Dendê é melhor. Então não tem como comparar, tá? Os dois são muito bons. Em compensação, no PvE dá pra meio que ter uma base do que cada um faz e qual a função de cada um, tá? Se eu fosse dar uma dica pra vocês agora, tá começando agora a jogar, joga de Dendê.
porque jogar de D&D é mais fácil do que jogar de Buma. Porque a única coisa que você tem que se preocupar criando um D&D e aprendendo a jogar de D&D é a hora de saber usar as skills, tá? Então, tipo, eu tenho que curar minha PT. Você tem que ver ali, você lê cada skill e falar, agora eu vou usar essa skill aqui porque cura melhor a PT. Agora eu vou usar isso aqui porque cura melhor a PT nesse momento, entendeu? Então, a única dificuldade que você vai ter que ter é de aprender o tempo de usar cada skill, no caso. Porque a Buma, ela é um pouquinho mais complicada. Porque assim, a Buma, quando você tá dando shield para sua PT, você não pode curar. Tá vendo essa magia aqui, ó? Lightning, Healing. Se você se curar, você não dá shield. Se você der shield, você não se cura. A única coisa que você consegue se curar é usando Senjubin, entendeu? Ou High Class, ou Essence, ou Light Senzu, ou o caralho que for da Senjubin que você vai usar, entendeu? Mas se você não usar isso, tentar usar Healing, você não dá shield pra PT. Entre outras skills, por exemplo, a Buma tem uma skill em que ela tira toda a def dela. Tá vendo aqui, ó, tenho 172 de def, tá vendo? Ela fica com 0 de def e passa o quanto ela tiver lá na hora pro personagem que tá selecionado na PT, tá? E aí ele fica com toda a def da Buma, mais a def que ele tem. Em compensação, a Buma vai pra 0. Se nesse meio tempo que a Buma deu esse buff, o inimigo perceber e virar em você, a probabilidade de você morrer é muito alta, porque você vai ter 0 de def, independente do equipamento que você está usando por causa dessa skill. Então é meio que um buff debuff, entendeu? Então se você usar errado, usar sem querer, se alguém bater em você, você vai morrer muito rápido, entendeu? Então tem certas skills da Buma que se você não souber usar direitinho, você mata não só você, entendeu? Então, tipo, pra criar agora um charzinho, eu aconselho a você criar um D&D. Tipo, eu acho um pouco mais difícil você jogar de Buma do que você jogar de D&D. Mas os dois são maravilhosos, tá? Não vai achando que a Buma, por ser difícil, ela é ruim. Não, a Buma no PVP é maravilhosa e no PVE também. Então, basicamente é isso, rapaziada.